Bom, primeiramente é preciso definir o termo livre-arbítrio. O erro comum das pessoas é definir livre-arbítrio como direito de escolha, quando na verdade livre-arbítrio é a liberdade da vontade. Então, a resposta para essa pergunta é não. E não pelo simples fato de, na Bíblia inteira, você encontrar versículos que mostram uma luta constante e diária do interior do homem, da sua carne, contra o espírito. Ou seja, o homem não é livre para fazer a vontade de Deus na sua plenitude. Mas falar de privação da liberdade, ou como nas palavras de Lutero, a escravidão da vontade, e que nas palavras desse reformador, a opinião estava mais do que consolidada, quando ele usou um argumento para descrever a escravidão da vontade. Lutero disse que o homem é uma besta, montada por Deus ou pelo diabo, nas palavras de Lutero, é claro. Mas há respaldo bíblico para isso? Há uma infinidade de versículos que, se eu fosse citar, acho que esse vídeo seria muito curto para a gente concluir. Porém, eu posso citar algumas passagens. Você que tem uma Bíblia em casa, ou você que é cristão e acreditou até hoje nessa ilusão do livre-arbítrio como sendo o direito de escolha, não, na verdade, a liberdade da vontade é uma liberdade que o homem nunca desfrutou, ou melhor, Adão desfrutou. É preciso entender que depois do capítulo 3, que é o capítulo fatídico da queda do homem, do estado de graça e de perfeição moral que Deus havia lhes dado, Adão lançou toda a humanidade no caos. Por isso que Paulo fala aos Romanos que a criação geme com dores de parto, aguardando a sua redenção. Na mesma carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 7, vai ter um versículo muito popular que diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois ela não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Mas se isso não te convenceu, porque afinal foi o apóstolo Paulo quem disse, Jesus também falou acerca disso. No Evangelho de João, no capítulo 8, e no versículo 34, ele diz: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O fato é que o homem continua ainda tendo as suas escolhas ou fazendo as suas opções. Isso não quer dizer que o homem não faça mais escolha nenhuma. O homem ainda faz escolha, ele ainda toma decisões. O problema é que todas as suas decisões e as suas vontades são em conformidade com os seus desejos e vontades manchadas pelo pecado. Ou seja, há um cabo de guerra entre a carne e o espírito. Então eu não vejo onde há uma plena liberdade do arbítrio do homem. Eu não vejo na Bíblia uma liberdade da vontade. Pelo contrário, Paulo fala no capítulo 7 inteiro que ele tenta fazer o bem, mas não consegue. Que na verdade o bem ele quer fazer, mas o efetuar não está nele. Aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, isso fica ainda um pouquinho mais claro. Quando ele diz que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito, um ao outro se opondo para que não façais o que quereis. O problema é que falar sobre privação ou a escravidão da vontade, ainda mais no contexto que a gente vive do século XXI, em uma geração considerada humanista ou humanitária, tendo vista que a liberdade é um direito importantíssimo e fundamental da humanidade, é o que causa estranheza por parte dos cristãos também, porque isso é pregado de maneira velada nas igrejas. O fato é que a Bíblia apresenta as duas realidades. O homem toma decisões, o homem quer ou escolhe o que quer, porém ele continua culpado e responsável pelas suas decisões. Então a resposta está na definição desse termo. Se você crê que o livre-arbítrio é o direito de escolha, então sim, o homem tem esse livre-arbítrio, tem o direito de escolha. Agora, você viu à luz das Escrituras Sagradas que o termo livre-arbítrio não é o que você pensou até hoje. É a liberdade da vontade.
Lembre-se daquilo que Paulo disse: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero é o que eu faço constantemente. Para encerrar, ele dá aquele brado do pecador: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo sabia que a resposta disso não estava dentro dele, estava em Deus. Então, quando nós falamos de liberdade, e a liberdade cristã é que o homem é livre para adorar a Deus, uma vez liberto do pecado. Como Romanos 6, a partir do versículo 18 e 19 diz: uma vez libertados do pecado, somos livres. Só a partir daí somos livres para agradar a Deus. Então, em resposta sumária a esse erro, o homem não tem a sua vontade liberta. O que nós precisamos entender é que a relação que o homem está diante de Deus, a situação dele não é um pêndulo, que ele está neutro e pode pender tanto de um lado quanto para o outro. A Bíblia ela é categórica quando ela afirma que o homem é inclinado para as coisas da carne, para as coisas do pecado. Então não há um estado neutro, que eu sou pendido ou para a direita ou para a esquerda. Entende qual que é a gravidade disso? Então, todas as decisões que o homem toma em sua vontade, pode ter certeza, tudo que ele decidir fazer, por mais que ele ache que é senhor da sua vida ou autônomo, independente da sua vida, todas as suas vontades estão manchadas pelo pecado.